Olá, esse é o podcast Pode Já, o podcast de Jaraguá para o Mundo. Aqui nós contamos histórias de empreendedores, profissionais, contamos jornadas, carreiras de pessoas de Jaraguá do Sul e região. Estamos aqui hoje com o Thiago, host do podcast, e com Gabriele, host do podcast. O tema de hoje vai ser empreendimento automotivo e automobilismo. Temos um super convidado aqui para falar desse tema. Gabi, apresenta o nosso convidado. Hoje a gente vai estar aqui com o outro Thiago, o Thiago Burger. Ele é sócio proprietário das empresas Motorbox, ITB Importações e também da Pamplona Car, que é na nossa cidade vizinha, aqui perto, em Blumenau. O Thiago, ele cuida da parte administrativa das 3 empresas. Ele é responsável, então, pelas áreas de compras, RH e fiscal. E, além de tudo, ele é meu primo. Seja muito bem-vindo ao Pode Já, Thiago. Olá, tudo bem? Vou falar bom dia, boa tarde a todos, né? Satisfação estar aqui podendo compartilhar um pouquinho aí do que são o nosso dia a dia, né? Do que é o nosso dia a dia nessas empresas aí, poder mostrar para as pessoas um pouquinho do que é o ramo automotivo, né? Na nossa região, o que a gente traz de diferente aqui para a região de Jaraguá, né? E enfim, estamos aí para poder responder o que vocês precisarem. Que bacana. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema que é dúvida para bastante gente, né? Inclusive, antes de começar a gravação, a gente estava comentando sobre isso, como é um tema que está surgindo entre as pessoas, né? A questão de carros, até carros elétricos, a questão automobilística, né? A Fórmula 1 também veio aí muito forte, então é um tema que a gente vai gostar e que a Motorbox é um diferencial aqui na nossa região. Muito bom. Pessoal, Thiagão hoje, Thiago. Né? Nome muito bonito, Thiago. Sua mãe tá de parabéns. As nossas mães. Né? É verdade. Com certeza. Tu tem quantos anos, Thiago? Eu tenho 28. 28? Eu também tenho 28. Cara. Mas tu nasceu em que dia aqui mesmo? 22 de dezembro de 94. Caramba, eu sou mais velho que tu. Nasci em 8 de dezembro. Caramba. Muito tô perto. Aí, ó, uma Muito semana perto. e meia mais velho que tu. Então, Thiagão, conta pra gente como é que surgiu a Motorbox, como é que veio o automobilismo aí nos negócios, como é que funciona isso pra você? Como é que nasceu a Motorbox? Vamos lá, vamos resumir uma breve história, né? Eu comecei a minha carreira empreendendo na parte de TI, sou formado em redes, né? Formado em redes de computadores. Trabalhei basicamente 4 a 5 anos com a parte de redes com a minha empresa, né? Antes disso trabalhei também como CLT dentro de uma empresa de tecnologia. Porém, meu sonho sempre foi abrir alguma coisa no ramo automotivo. Eu sempre gostei muito de carro, sempre curti muito, né? E nesse meio tempo a gente foi adaptando as coisas e eu conheci pessoas dentro do ramo automotivo, né? Porque eu já corria, né? Em 2017 eu acabei começando aí a entrar para o mundo aí dos track days. Quem conhece sabe como é que funciona aí a categoria de track day, né? Thiago, explica um pouquinho pra gente o que é track day, só pra gente entender. Vamos lá. O track day, ele é um dia de pista, né? Onde você entra no autódromo, né? Por exemplo, vai entrar no autódromo de Curitiba, que hoje não existe mais, mas vamos lá. Autódromo de Tarumã, autódromo de Cascavel, né? Uma pista de asfalto. E são selecionados ali 30, 40 carros e esses carros disputam pelo melhor tempo do dia, dentro das suas categorias, né? Então, tu vai ter lá a categoria de tração dianteira com pneu de rua, tração traseira com pneu de rua. Então, são separados categorias. Quem faz o melhor tempo dentro daquela categoria é premiado, né? Sobre isso. Né? Então, comecei participando de eventos de track day, com o meu carro, né? Tinha um carro para poder fazer essa brincadeira que a gente tinha na época, né? Que carro tu tinha? Eu tinha um Focus, cara. Um Focus? Um Focus é um Focus normal que eu usava no dia a dia e a ideia do track day é isso. A ideia do track day é trazer a pessoa que tem o carro de dia a dia dele pra pista. Né? Caramba! Então, imagina a gente com o Fiat 500 lá. Mas é mais ou menos isso. Você pode ir, não tem problema, né? Então, é o primeiro acesso que você tem ao automobilismo, né? Vamos dizer assim, a porta de entrada é o track day. Né? Então, a gente começou a participar desses eventos e começamos a conhecer pessoas
e começamos a ter necessidades, né? Eu tinha necessidade de, por exemplo, colocar um disco de freio melhor, uma pastilha de freio melhor, um óleo lubrificante que me atendesse na pista. A gente elevava as condições, por exemplo, do carro na pista a um nível muito mais extremo, alto, né? Então eu tinha que preparar o carro para aquilo ali, né? Isso foi o ano de 2017, aí eu conheci meu sócio, que é o Bruno, e a gente sempre veio trocando figurinha, né? Veio tentando abrir outros negócios, né? Pô, a gente tentou importar máquina de costura, a gente tentou, cara... Enfim, tem uma infinidade de negócios que a gente tentou fazer no meio tempo, mas a gente viu uma necessidade muito grande, principalmente aqui na nossa região, para poder atender os carros premium que estavam saindo de garantia, né? Devido aí uma lacuna, né? Às vezes do cara que não fica muito satisfeito, né? Com o serviço prestado dentro de concessionária. E a gente resolveu abrir a Motorbox, né? Eu tinha minha empresa de tecnologia, o Bruno era representante, né, na parte de equipamento para oficina. Eu resolvi tirar uma semana de férias e acompanhar com ele como que funcionava esse ramo, né? E acompanhar as estruturas, como é que era. E eu vi que a situação assim do ramo automotivo na região, na maioria das vezes, não atendia a expectativa do cliente, né? Então isso foi uma coisa que nos deu mais gás ainda para poder abrir a Motorbox, né? Então a Motorbox, ela nasceu de uma necessidade de vocês precisarem de questões específicas para a corrida, mas também vocês perceberam que não era uma dor só do track day, era uma dor geral aqui da região mesmo. Que bacana. E aí, disso, vocês conseguiram, encontraram a solução que seria abrir a Motorbox. Justo. A ideia veio de uma necessidade, né? A gente tinha necessidade de, por exemplo, consumir um óleo de motor do tipo de uma marca com uma especificação melhor, né? De consumir um filtro de óleo que fosse tipo de uma marca boa, né? Porque hoje, tipo, o mercado de reposição de peças, ele é muito limitado, né? Então, a Motorbox, ela tem um nível de exigência muito grande em cima, por exemplo, de marcas que a gente aplica nos carros, né? Então, tipo, um filtro de óleo, se ele não é o original comprado lá no balcão da concessionária, ele é de uma marca que fabrica para montadora. Eu não uso, por exemplo, um filtro de óleo num carro de uma marca paralela, né? Então, hoje o mercado automotivo ele aceita muito essas coisas. Mas a Motorbox, o nosso padrão, não aceita isso, sabe? Então, a gente montou o modelo de negócio em cima desse tipo dessa pegada, né? De produtos de qualidade, de oferecer um serviço de qualidade, de ter uma estrutura diferenciada, né? Nossos elevadores têm uma segurança que outros elevadores no mercado não têm. Ter uma rampa, por exemplo, de alinhamento, que nem você vai na Motorbox lá, o nosso alinhamento é perfeito. Na região aqui não tem outro alinhamento que atenda do jeito que eu atendo, né? Onde fica a Motorbox? A Motorbox fica em Guaramirim, né? O ponto de escolha também foi bem pensado na época, porque a gente viu que talvez na nossa região a gente não conseguiria angariar todos os carros ou, né, todas as ideias que a gente precisava ter, os clientes que a gente precisava ter. Então a gente colocou em Guaramirim, num ponto estratégico, bem do lado da BR-280. Extremamente estratégico. Justo. Eu passo todos os dias, né? Porque eu vou pra Joinville todos os dias, então eu passo lá todos os dias na frente. Então E todo dia tu vê. Todo dia tá lá Motorbox. E, cara, é realmente quando tu pensa em mecânica, como eu passo todo dia ali, eu penso em mecânica, eu penso em Motorbox. Isso, Então, assim, como a gente recebe muito carro, tipo, de São Paulo, Criciúma, Florianópolis, Balneário, o acesso aos guinchos, por exemplo, por ali é muito mais fácil para nós, né? Então a gente trabalha aí nessa linha. A gente trabalhou lá atrás e hoje ajuda demais ter tido essa ideia de facilitar a logística para quem vem de fora, né? Então, Nenhum dos dois é mecânico? Não, a gente faz serviços básicos, né? Por exemplo, lá em 2017, quando eu andava com uma caixa de ferramenta atrás do meu carro, pastilha de freio, trocava na pista, fazia a revisão do meu carro, né? As coisas mais básicas, mas nenhum dos dois é mecânico, nem eu, nem o Bruno. O Bruno chegou a trabalhar com mecânica diesel por 1 ano, mais ou menos, isso lá na adolescência dele. A gente tem uma boa noção, entende tudo sobre carro, mas a gente não tem... Hoje, por exemplo, com a estrutura que tem, a quantidade de carros que a gente atende, a gente não consegue colocar a mão na massa. Não, e qual é o ponto que eu queria dizer sobre vocês não serem mecânicos? Que muita gente tem medo, às vezes, de abrir um negócio porque ela não é técnica naquele negócio. Sim. Por exemplo, eu vou abrir uma
Empresa de software. Ah, eu não sou programador, então eu não vou abrir. Justo. Ah, eu vou, sei lá, fabricar televisão, mas eu não sou engenheiro. Aham. Sei lá, engenheiro eletricista, ou o que precisa ser para construir uma televisão. Então, a necessidade técnica, ela não é 100% necessária Não, dentro não do é, não é negócio. um empecilho pra tu não Uhum. abrir um negócio, né? Eu, inclusive, assim, abrindo pra vocês, Thiago e Gabi, lá em 2019, quando a gente bateu o martelo e falou, nós vamos abrir esse negócio, né? Uhum. Independente do que for, a gente vai abrir. A gente escutou de muita gente, assim, né? Pessoas que querem o nosso bem, né? Eu sempre digo, elas querem ver a gente numa zona de conforto e, por exemplo, minha empresa de tecnologia ia bem. A empresa de tecnologia tava tudo certo. E tu Mas eu- tinha formação, né, em Tinha. tecnologia, então É, hoje em dia a gente olha muito pela questão lógica, que às vezes a gente acaba não saindo da caixa, né? isso. Tu tinha formação em tecnologia, então era mais viável tu continuar do que Justo. sonhar em algo diferente, né? Eu saí, por exemplo, de uma zona de conforto, de um salário que eu tinha que me atendia muito bem, e tinha perspectiva de crescimento, para simplesmente mudar, porque eu não gostava mais daquilo, eu não queria mais, né? Eu queria ir pro meu ramo de carro, né? Eu queria trabalhar Paixão. com isso. O Era que te paixão. moveu ali é a paixão. Era dia a dia e é o que eu queria, né? E hoje, tipo, eu não me vejo fazendo nada diferente, né? Do que eu faço hoje, né? Eu gosto muito do que eu faço. E o Bruno é a mesma coisa, a gente respira isso no dia a dia, né? Uhum. Então isso é bem bacana. Mas voltando ao assunto ali, eu escutei de muita gente, poxa, cara, mas tu vai abrir uma oficina, tu não é mecânico, cara. Tipo, né? Eu vi muito isso. Pô, será que esse negócio vai dar certo? Eu falei, não, será? Não, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, né? Como é que foi o começo? Cara, o começo ele foi bem desafiador, né? Eu digo que eu acho que o maior desafio... O desafio já começou, por exemplo, porque a gente não tinha capital. Né? Não tinha capital. Não, tipo, cara, abrir uma oficina hoje é caro, né? Você tem que pintar um piso, você tem que fazer uma recepção, os equipamentos são caros, né? E ele, como esposa arquiteta, que inclusive está aqui acompanhando a gente, ele tinha uma exigência de ter uma mecânica e de uma qualidade também, né, arquitetônica diferente, Justo. Não, e a gente colocou assim, eu e o Bruno botamos tudo no papel, fizemos uma perspectiva de faturamento e a gente falou, ó, a gente vai abrir desse jeito. Se não for para abrir desse jeito, a gente não vai abrir, né? E pega dinheiro daqui, pega daqui. Fizeram um resolve. empréstimo, banco, pai, mãe. Cheque especial, vende carro, vende terreno e juntou tudo e Coragem, resolvemos. coragem. Cara, a gente literalmente, eu falei, foi o maior peitaço que eu dei no evento ali. Eu falei, porque a gente acreditava, entendeu? E hoje eu falo pro Bruno assim, a gente brinca às vezes, mas é a verdade. Que, cara, qualquer negócio que a gente abrir, eu tenho certeza que vai dar certo. Né? Então, porque a gente tem força de vontade, a gente tem um bom comercial, a gente tem uma boa gestão. Então, a gente vai abrir um negócio e vai dar certo, né? Então... E vocês dedicaram desde o dia 1 100% do tempo de vocês ao negócio? Se juntaram ali, foram 100% para dentro do negócio 100%. e já contrataram pessoas de fora, porque vocês não tinham mecânico, então provavelmente precisaram Justo. contratar. Eu acho que isso foi um desafio inicial, assim, né? Foi muito aprendizado, mas a gente contratou pessoas, assim, como a gente tinha muita dúvida, a gente contratou pessoas com excelência, que já tinham, por exemplo, know-how, né? Eu tirei pessoas de outras oficinas, de outras cidades, trouxe para cá, né? Com uma proposta melhor. Pessoas que trabalham até hoje comigo, né? É o Alexandre, então vou mandar um abraço para ele lá. Muito bom. Trabalha há 4 anos comigo. E hoje ele é o gerente de oficina, ele cuida aí de toda a parte operacional, né? Ele é o responsável por toda essa parte. Mas a contratação da parte operacional ela é muito importante, sabe? Né? Então a gente desde o início teve essa pegada assim de selecionar bem as pessoas que vão trabalhar com a gente, né? E desde o início, tu saiu da tua empresa, então, de sistemas. O Bruno, ele saiu como representante, vocês focaram 100% na Motorbox. Assim, ó, vou te contar como é que foi. Tá abrindo aqui pra vocês. Pra todo mundo que tá Pra assistindo, vocês e né? pra Pro mundo inteiro agora. Se tu tá Tá, abrindo vamos aqui, lá. é pra todo mundo. A ideia inicial era o quê? Eu tinha a empresa de tecnologia em Guaramirim, né? Era um escritório lá, e o Bruno era representante, tinha que ficar na rua. Thiago, você vai tocar o negócio aqui tantos dias por semana, aí você cuida da tua empresa lá também. Eu já tinha uma pessoa lá na minha empresa que tocava, a minha empresa sozinha também, que era o Gabriel. Porém, a partir do primeiro dia de Motorbox, nenhum dos dois voltou pro... Pra Eu suas nunca mais devidas voltei pra empresa de TI, e ele nunca mais voltou pra rua, né? E fechou tua empresa, tem?
Então, eu vendi a minha empresa, né? Aí deu 6 meses, aí eu vi que as coisas estavam, tipo assim, eu tava tendo que dar muito tempo pra Motorbox. Tava trabalhando, tipo, das 6 da manhã às 10 da noite todo dia. Eu falei, cara, não dá. Tipo, eu não tô fazendo nenhuma coisa bem e nem outra, né? Então, eu vendi essa empresa, né? De tecnologia. E o Bruno acabou também repassando a representação dele para outra pessoa, né? A gente finalizou tudo que tinha, deixou tudo 100% correto e acabou focando 100% Motorbox, né? E de lá até hoje, teve algum momento que vocês pensaram que não ia dar certo? Pô, eu vou falar que não, cara. Não. Coisa a gente boa. passou dificuldade, vou te falar, assim, o primeiro ano ele foi bem difícil porque... Primeiro ano, até vi você postando um negócio no teu Instagram, né? Do primeiro ano e tal. E literalmente, o primeiro ano, tipo, não teve salário, sabe? Não teve salário. E eu já tinha viagem marcada, por exemplo, né, cara? Então, tipo, o primeiro ano foi bem difícil, né? E na ilusão, quando a gente planeja criar uma empresa, a gente cria como se fosse ter um retorno já no primeiro ano, né? Como se já tivesse salário, como se já desse pra... Não, todo mundo sabe que ninguém fica rico no primeiro ano de empresa. Sim. Nem no segundo, nem no terceiro. Mas a gente acredita, não, pelo menos uns 5, 6 mil reais por mês já vai dar, depois 7, 8 já vai dar. Não teve nada, assim. Dá O primeiro ano não teve nada. E outra, quando a gente criou a Motorbox, eu e o Bruno sentamos e dentro desse plano de negócio tava lá, a gente vai faturar X. E cara, no primeiro e segundo mês a gente faturou o dobro. Caramba, que bacana. E foi muito bom. Só que mesmo assim não sobrou dinheiro. Porque o que você faz quando você ganha mais e tem um negócio novo? Tu tem que reinvestir. Começa a estruturar, tu compra uma coisa melhor aqui, outra coisa melhor ali. Assim, no primeiro mês que a gente tava lá, a gente comprou uma máquina de faceamento de disco, tipo um torno, né? Aí depois foi máquina de substituição de óleo de câmbio automático. Né? 50 mil uma máquina 50, aqui, 70, 100. Então quando a gente viu, a gente tava com os investimentos assim, todos focados, e até hoje é assim, tá? Uma boa parte do que do que a empresa lucra, a gente reinveste. O reinvestimento, ele faz você crescer, né? Então... Muito. Eu sempre digo, né? Proporcional, né? Ao quanto a Motorbox, ao grupo ali fatura, Pamplona, Motorbox e a ITB Importações, eu e o Bruno, o nosso Prolabore hoje, ele é, cara, irrisório, ele é pequeno, né? Porque todo ganho, ele é para investimento. A gente foca muito no investimento da empresa, e pro pessoal saber o que faz a Pamplona e o que faz a ITB. Vamos lá. Primeiro, a ITB nasceu por uma necessidade, né? A Motorbox começou a atender já no primeiro para segundo ano, alguns carros muito específicos, né? Então eu tenho lá Porsche 996, tenho Jaguar F-Type, carros mais antigos, carros difíceis de peça, que não existe peça no Brasil. Fora do Brasil existe uma dificuldade para você comprar essas peças, né? Então, tipo, não é uma coisa que só é difícil no Brasil, lá fora também é. E a ITB Importações veio para poder resolver essa lacuna de mercado da Motorbox, né? Então, inicialmente, ela veio para atender a Motorbox. Uma empresa habilitada com radar, toda a importação é com nota fiscal, tudo 100%, a gente se preocupa muito assim, com deixar sempre as coisas 100% alinhadas, né? E hoje a ITB sou eu que cuido basicamente das importações da ITB. A gente tem o André, que é mais uma pessoa também que tem faz a parte lá fora, tem despachante aduaneiro, fica de olho ali, né, na parte de logística. Mas a ITB, ela tem um faturamento assim bem razoável, porque além de atender a Motorbox, ela começou a atender outras oficinas independentes, né? Então, tipo, tem muitas oficinas aqui de Santa Catarina, do Paraná, que a gente atende com produtos de importação, né? Então, poxa, preciso de uma bomba d'água de uma Audi RS4 2004. Um kit correndo... Não, importado, onde é que tu né? vai encontrar isso? Eu tenho procedência, consigo vender, atender esse cliente e ele consegue ter margem lá na frente também, né? Então... Não traz do México, de Tijuana, sem nota? Não, cara, não. Assim, a 90% das peças que a gente traz hoje, elas vêm ou da Europa ou dos Estados Unidos, né? Depende muito do carro que você atende, né? Então, e peças para performance também, né? Aí entra a Pamplona um pouquinho. Aí entra a Pamplona, né? Então, assim, a Pamplona, ela era uma ideia, desde também do segundo ano ali da Motorbox, de agregar, né, a performance e a Motorbox, né? Eu tive uma resistência até mais por parte do meu sócio, e hoje eu vejo que ele tem
que ele tem mérito nisso, ele estava certo nisso, né? Que as coisas teriam que realmente ser separadas, né? Porque performance é totalmente diferente de revisão preventiva, né? Ou de restauração, enfim. Então a Pamplona, ela começou... Eu não era dono da Pamplona, né? A Pamplona, eu tenho um sócio lá que é o Jankson também, que é nosso sócio. E o Jankson trabalhava em casa. Ele tinha uma casa, um galpão na casa dele, e ele fazia parte de reprogramação de central. Para quem não sabe, a reprogramação de central é o aumento de potência no carro, né? Fazia substituição, por exemplo, de escapamento, fazia algumas modificações no carro que todo mundo já hoje quer fazer uma modificação, vai procurar uma empresa nesse sentido. E ele era muito bom no que ele fazia, ele é muito bom. E a gente indicava o Jankson, né? E o Jankson virou amigo nosso, também participou dos Track Days e convivendo junto com a gente, ele sempre estava junto. E um dia ele chegou para mim e falou: Thiago, eu quero abrir um negócio igual a Motorbox. Eu falei: cara, eu acho bacana. Eu acho que você tem público, principalmente em Blumenau, para poder fazer esse negócio acontecer. Ele falou: cara, mas eu preciso da tua ajuda. Eu falei: vamos lá, o que eu posso te ajudar? Não, eu quero uma assessoria completa tua, do início até o fim. Falei: então tá bom, então a gente vai fazer acontecer. Eu falei: tu tem um investimento ali? Eu acho que eu tenho. Daí ele foi atrás do investimento, conseguiu, né, o valor que eu tinha determinado para ele para poder abrir. E a gente fez um acompanhamento, fiz um contrato com ele de assessoria. A gente escolheu o lugar, a Lari fez o projeto do lugar, a gente comprou um dinamômetro Servitec, que é um dinamômetro hoje, o melhor dinamômetro de precisão, assim, né, do mercado. Então acabou que, além de vocês, como a Motorbox, auxiliar, a ITB Importação também ajudou 100% ali a Pamplona também. Isso, na Pamplona inicialmente foi uma prestação de serviço para eles, né? Foi uma assessoria completa. Então a gente montou desde o piso epóxi, a indicação dos elevadores, a indicação a gente montou toda a Pamplona. A Pamplona ela demorou 1 mês e meio para começar a funcionar, fez a inauguração e tal, começou a trabalhar. Eu ia 2 a 3 vezes por semana para Blumenau, coloquei toda a parte administrativa no eixo, coloquei toda a parte comercial no eixo, deixamos tudo 100%, a empresa rodou em 6 a 7 meses. E passado esse tempo, deu agora 8 meses de Pamplona, o Jankson me chamou de novo. Ele falou: Thiago, eu gostei muito da assessoria que tu me deu. Ele gostou muito desse serviço de assessoria, porque eu imaginava ter esse serviço como uma assessoria, ajudar empresas do ramo automotivo. Porque as empresas do ramo automotivo, eu percebo que às vezes elas precisam ter uma visão, que elas precisam ter mais investimento, que elas precisam se capacitar mais, entendeu? Então aí a gente volta pro contrário, né? Tem muito mecânico, daí que é muito bom, muito habilidoso, tem uma grande habilidade técnica, mas que não tem habilidade de gestão. Justo. Então ele não sabe controlar o fluxo de caixa, não sabe controlar o financeiro, não sabe montar um time comercial, montar um compras que sabe trabalhar com prazo e tal, e acaba perdendo o controle da empresa, não pela parte técnica e qualidade, que muitas vezes tem muito, mas sim pela parte administrativa. Isso. Então, assim, voltando um pouquinho ali na parte da Pamplona, aí o Jankson me fez a proposta, ele falou: cara, eu quero, assim, eu falei: eu não consigo mais te prestar essa consultoria, Jankson, né? Eu já estava com outros projetos em andamento, tal. Daí ele falou: então faz o seguinte, eu quero ser teu sócio. Daí a gente sentou, conversou, chamei o Bruno e a gente entrou com um aporte lá na Pamplona e a gente virou sócio da Pamplona agora fazem 2 meses, né? Junto ao contrato tinha várias regras aí que eu vou abrir para vocês de aumento de faturamento, tal, assim, tinha umas regras bem legais, né, que a gente vai colocar lá. A Pamplona ela vai ter algumas modificações também, né, na parte estrutural dela. E tem sido um case de muito sucesso, assim, sabe? A Pamplona hoje, ela é focada, né, nas calibrações de ECU para a pista. Né? Então, assim, os eventos de Track Day, eles exigem muito, né, da performance do carro, né? E a gente andava, muitas vezes, com o carro original na pista, né? Sem nenhum tipo de preparação. A única preparação que a gente fazia era de freio, de suspensão, né? Porque as calibrações de motor normalmente danificavam o motor. A gente tinha muito problema, sabe, com isso. Então, com a Pamplona a gente mudou o foco. O foco é a preparação por exemplo, de motores para durabilidade, para não perder a durabilidade do motor, do conjunto mecânico, e
e a gente poder usar isso num circuito, né? Também, né? Então, a pessoa, você tem um carro, quer usar o carro na rua com a preparação Pamplona, 100%, vai ser seguro. Quer usar dentro da pista, vai ser muito seguro também, né? Então, hoje eu tenho uns 10, 15 carros de cliente com a preparação da Pamplona e 100% anda vários Qualquer carro, eventos. eu posso Qualquer alterar um Corsa, Um Corsa. um Tempra. Vamos ser um pouco mais audacioso aqui. Poxa, o Tempra não, a gente não faz por dificuldade hoje de calibração, mas dá pra Entendi. fazer. Dá pra fazer. Um Maré, Dá pra fazer. a gente não recomenda. A gente pega muito assim, né? As linhas Volkswagen, Audi, né? Linha Mercedes também muda bastante coisa. Principalmente os carros turbo. Os turbos novos agora, eles têm um ganho bem expressivo de... Que são normalmente os que são utilizados nas corridas de track Nas day. corridas de track day, né? Existe uma situação também, vou dar um exemplo para vocês, né? BMW, 320i. Todo mundo já deve ter ouvido falar 320i, né? Ela vem com 184 cavalos, tá? O motor é um motor 2.0 com um câmbio de 8 marchas, tá? A 328, ela vem com o mesmo conjunto mecânico. Motor 2.0, câmbio de 8 marchas, exatamente igual, com 245 cavalos, se eu não me engano. O que muda? Só a reprogramação. A reprogramação comercial, porque a 328 ela tem que ser mais forte do que a 320, né? Então, a gente consegue levar uma 320 aos 245 cavalos que tem uma 328, né? Que legal. Que bacana. Existem essas limitações e isso é uma coisa normal dentro das montadoras, tá? Todas elas fazem isso. Citei o exemplo aqui da BMW, mas todas elas fazem isso, tá? E aí, na Motorbox hoje, o que vocês têm de serviços? Para quem não conhece, tá conhecendo a Motorbox, porque a Pamplona ela é mais voltada para carros de track day, para melhoria na questão do motor. E a Motorbox? A Motorbox hoje, o foco da Motorbox é revisão preventiva, né? Então, por exemplo, atendo muito carro em garantia. O cara comprou um carro 0 km, não quer levar na concessionária, eu atendo ele lá, né? Atendo ele na Motorbox. Revisão preventiva é o nosso principal foco. A gente vende pneu também, né? Parte de pneu, alinhamento, balanceamento, projetos especiais também são feitos dentro da Motorbox, né? Por exemplo, o projeto desse Jaguar, que está até sendo liberado amanhã. É um carro que precisou trocar várias peças de arrefecimento ali, de água, parte de suspensão, bolsas de suspensão, a gente importou tudo. Deixou o carro 100%, vai liberar para o cliente, né? Então, além dos projetos especiais que a gente trabalha dentro da Motorbox, o foco maior é revisão preventiva. Né? Revisão preventiva. Focado em... atende qualquer carro ou mais carros premium por foco de vocês? Mas se eu chegar lá com meu, sei lá, minha Saveiro, também dá pra... Vai atender. Assim, ó, desde o início da Motorbox, eu e o Bruno combinamos um negócio. Cara, a gente não vai escolher carro. A gente escolhe dono, né? Então, assim... O Thiago tem uma Saveiro e ele é o cara que cuida da Saveiro dele. Ele gosta de cuidar, ele gosta de dar manutenção da forma correta. Esse cara eu quero atender, né? Até porque às vezes eu vou pegar o cliente de carro premium que não quer cuidar do carro, entendeu? Então existe isso também, Com né? certeza. Então eu prefiro atender o Thiago da Saveiro que vai fazer o serviço de qualidade, que vai fazer um serviço que a gente sabe que vai ficar 100%. Tiago, além desses serviços que tu comentou com a gente da Motorbox, como a gente já conhece, a gente sabe que a Motorbox ela tem um serviço de pré-compra. Para quem quer comprar um carro mais premium ou não entende muito de carro e quer ter essa consultoria com vocês. Como que funciona esse serviço? E como que surgiu essa ideia desse serviço para vocês? Certo. Vamos lá. Vou começar a história desde o início. Assim que é bom. A gente, por exemplo, pegava muitos carros assim importados e o carro importado, por exemplo, né, vou falar ali o premium de entrada ali, BMW, Mercedes, Audi, ele tem uma manutenção mais elevada, né? E os carros chegavam lá para fazer manutenção para nós com bastante coisa para fazer, assim, com uma conta bem razoável de manutenções que foram passando de dono para dono e ninguém fazia, né? Então, e a gente viu clientes nossos, tipo, comprando o carro, assim, desavisado, olhava o carro, se empolgava, comprava e... Achava bonito, isso. Tava bom o estofamento. Bonito, tipo, o carro tava bonito aos olhos, a gente sempre diz, a 2 metros de distância ele tava bonito. Sim. Levantava no elevador, o carro cheio de vazamento, folga de suspensão, tal, né, cheio de problema o carro. Aí o teu sonho de ter um carro premium, ele se torna... Um pesadelo. Um pesadelo, né? Às vezes até a pessoa nunca mais volta a comprar um carro premium por medo, né? Então a gente começou a fornecer um serviço de pré-compra para esses carros,
para as pessoas poderem comprar carros bons. Porque até para oficina mecânica é melhor eu ter um carro que é bom e dar uma manutenção preventiva. Eu não quero ficar descendo o câmbio do carro, arrumando o motor do carro, arrumando coisa pesada, entendeu? Então é interessante tanto para o cliente que vai gastar menos, tanto para a oficina também que vai fazer serviços de reparos mais rápidos, né? E a gente vende essa assessoria na hora da compra, né? Ela é um pré-compra, mas ela se torna até uma assessoria, e dependendo da situação que tu vem me falar de um carro que tu quer comprar, eu falo, cara, isso aqui é complicado de achar, né? Ou não, isso aqui é um carro bom, mas a gente tem que achar o carro, né? Então a gente avalia vários pontos, né? Avalia, por exemplo, o cliente contratou o nosso serviço, a gente viaja para ver o carro, já aconteceu tipo de viajar para Campo Grande, fazer um pré-compra tipo de Corvette. Vai verificar a camada de pintura, vai verificar se tem vazamento de óleo, vai verificar se tem item de suspensão danificado, parte elétrica, leva scanner, original, Chevrolet, conecta lá na VPN para poder fazer as avaliações. Então, assim, é uma avaliação bem aprofundada. Junto a isso, a gente também emite o laudo cautelar para dar mais segurança para o cliente. Como, às vezes, dependendo da situação, você pega carros com importação independente, que às vezes são um único dono, a gente já faz vistoria de transferência antes de comprar o carro. Então, assim, é um processo que dá bastante segurança para quem está comprando o carro, sabe? E os clientes vêm comprando muito. Tanto que hoje, assim, a gente tem uma fila de espera para pré-compra. Né? Que bacana. Porque quem faz o pré-compra, normalmente é eu e o Bruno, né? A gente depende de viajar para poder fazer isso. Como a gente tem os nossos compromissos diários, né? Então a gente sempre acaba, vamos dizer assim, aliando, às vezes final de semana, ou tipo, 2 pré-compras por semana no máximo. A gente teve que limitar um pouquinho isso por conta da demanda. Tem muito pré-compra para fazer, né? E a gente tem parceiros também, tipo, no Brasil inteiro, que, por exemplo, assim, você quer comprar um Mini Cooper, né? Você a gente estava comentando. Tava comentando antes do Mini Cooper, né? Ia voltar pra esse ponto. O Mini Cooper vai ter um carro legal, só que um carro que, tipo, tu tem que ficar ligado na hora da compra do carro, né? Ele tem alguns defeitos crônicos e algumas manutenções que podem ter sido passadas pra frente. O Mini Cooper tá lá em São Paulo. Eu não vou até São Paulo. Eu primeiro ligo pra um parceiro meu, dá uma olhada aí no carro pra mim, tal. O cara vai lá, dá aquele check-up, Thiago, acho que vale a pena você vir ver o carro. Aí pego o avião, vou lá, vejo o carro. O carro tá ok, Thiago. Documentação ok, tá tudo certo. Tu paga o carro, eu boto ele na plataforma, coloco a documentação toda de cartório, procuração dentro, o carro vem pra cá e eu volto de avião, né? Então, basicamente é isso, né? A gente antecipa algumas coisas, né? E já teve casos que tu foi até lá, mesmo que, né, ligaram pra te e falaram, beleza, no fim do fim tu percebeu que não era 100% e aí tu voltou de lá sem carro? Já, várias vezes. Teve casos de eu voltar 4 vezes, né? Tipo, o cara quer C63, Mercedes, hein? Eu quero o carro imaculado, não pode ter repintura, não pode ter nada. Eu falo, não, beleza, vai ser difícil, a gente vai ter que ir atrás, mas a gente consegue. E de fazer 3, 4 viagens e não comprar o carro. E a C63 tem muito histórico de track day e tal. É um carro bastante... Ele é competitivo, né? Ele é um carro legal. É que a gente tá falando o seguinte, né, cara? A gente já tá falando de carros com... Por exemplo, ela lançou em 2008, foi até 2014. As pré-facelifts, que são muito procuradas, né? Que são de 2008 a 2011. A gente tá falando de carros com 12, 15 anos de uso. Tu Então, tem uma assim, C63, né? Eu tenho uma, Foi difícil de achar também. Tu fez a tua pré-compra bem detalhada, Não, né? eu não faço pré-compra pra mim. Porque a compra de carro é muito emocional. Quem faz o pré-compra pra mim é meu sócio. Ótimo. Muito bom. E eu faço a boa pré-compra pra ele. Porque no momento que você está comprando o carro, você entra muito com emoção, né? A gente O que Thiago gosta... Eu não sabe falo nada muito disso. bem como... Eu sou com carro, ela é com imóvel, né? É verdade. Entramos num apartamento. A compra, amor. Eu olhando, mas olha ali a infiltração. Olha aqui isso aqui. A parede despintada, descascando. Não, e às vezes assim, viaja, vai ver vários carros e tal, e às vezes você compra um carro que tem detalhe, por exemplo, uma C63, né? Ou uma M3 desse ano também. Mas só que são detalhes reversíveis, né? São detalhes que você pega o dinheiro, você coloca o dinheiro no carro e o carro fica bom de volta. Agora tem carro que não volta a ficar bom. Né? Teve carro que deu porrada, teve carro que... Alguns defeitinhos por exemplo, crônicos o acabamento também, né? interno desses carros, né? Botão, rádio. Cara, isso você não conserta mais. É muito difícil, assim, dá muito trabalho. Então não vale a pena, né? E outro ponto do pré-compra também é a assessoria inicial, né? Vou te dar o exemplo do Guilherme, que estava aqui no último podcast, né? Ele queria comprar um determinado carro
E eu falei pra ele, cara, Guilherme, eu acho que não é um bom negócio tu comprar esse carro. É uma Porsche, ele falou aqui, né? Ele Ele falou no a podcast. gente- Só não qual Porsche Não, que é. mas não era porque o ele falou Porsche que ele queria, ele queria Não. outro carro, se eu não me engano. Era outro carro que ele queria? Ele queria outro carro, não lembro qual carro que era. Eu falei, cara, eu conversei com ele, troquei umas palavras, eu falei, cara, eu acho que tu tem que andar de Macan. Uhum. Daí ele falou, Macan, cara, mas não é muito caro. Eu falei, não, você já pesquisou o preço de Macan? Aí ele falou, pô, tá dentro do meu ticket. Mas não dá muito problema? Eu falei, não dá problema porque é uma mecânica Volkswagen, Uhum. né? Aí ele, cara, então vamos ver a Macan. Daí ele foi se entretendo na Macan, tal. Eu falei, Guilherme, eu acho que tu tem que testar uma Cayenne também. Aí... Aí ele foi, tal, a gente foi Uhum. seguindo pra cima do pré-compra, e no final ele decidiu pela compra da outra Porsche e tudo certo, né? E tá contente com o carro até hoje, tá bem. Tá. Sim, Contente, sim. ficou lindo o carro dele. Ficou O carro maravilhoso. dele Bem foi legal. pra Pamplona, né? O carro dele foi pro Thiago, da Auto Raps, de Aham. Balneário, fez Balneário. parte estética, ficou animal, Ficou. animal. E depois veio pra nós, fez toda a revisão no carro. E a Pamplona fez a parte de performance, que o carro dele é híbrido, né? Uhum. Ela trabalha com 2 motores e ficou É, muito muito legal. legal, cara. Muito legal. Bom. A gente deu uma olhada e tá É. sensacional o carro. Não deixou dirigir, né? Não confia nos amigos, mas faz parte. Assim, tu viu? Vocês estão vendo como o nosso podcast aqui ele é de continuidade. Ele é quase uma série da Netflix. A gente vai É. falando dos É convidados verdade. de um episódio pra outro. Porque assim. no do Guilherme a gente falou do Caio a gente falou do Vandair, então a gente Isso, vai... e do Guilherme até foi interessante, voltando aí ao ponto do Guilherme, porque o Guilherme sempre comprou carro 0 km. Sim. Uhum. Ele sempre foi o cara do 0 km. Então ele ficou com medo de comprar o carro. Eu falei, ó, Guilherme, a gente vai te dar essa assessoria, vai fazer todo o procedimento da forma correta e eu vou te dar segurança na compra desse carro. Não digo pra você que você não vai ter um imprevisto, mas assim, cara, pela quilometragem do muito carro, reduzido o histórico e imprevisto, tal, tu pode ficar tranquilo. Diminui a que probabilidade. E ele tá super contente com o carro. Uhum. Né? Então, Muito E bom. aqui na região a gente sente muito disso, né? Vendo até por familiares, é muito costume comprar carro zero, porque tem essa questão de carro zero não vai me dar problema. isso. Então esse produto da pré-compra de vocês também partiu de uma necessidade aqui da região. Justo. E o pré-compra ele vem porque assim, ó, o carro 0 km hoje, o carro na América Latina em geral é muito caro, né? Muito. Você ter um carro aqui é muito caro. É um bem de luxo. Você ter um carro, tipo, né? Sim. Funcionando é um- 100%. Funcionando 100%. São os 0 únicos km. países, praticamente, onde o carro... Acho que a África também deve passar por esse problema. Onde o carro ele é parecido com o preço de um imóvel. Né? Isso, É isso o único, os únicos lugares. E aí o que acontece? Aí as pessoas vão atrás do quê? Vão atrás de seminovo, vão atrás de usado, vão atrás, né, de opções, né? Porque ao invés de você comprar, por exemplo, um 0 km que te oferece muito menos, você compra um seminovo ou um usado, né? Ali com 3 anos, 4 anos de uso, que vai te oferecer muito mais. Então, as pessoas querem comprar isso. E a gente oferece a segurança na hora de comprar, né? Então, existe esse serviço dentro da Motorbox também, que é uma assessoria pré-compra, né? Para compra do carro. Bacana. Muito bom. Pode falar, Gabi. E Thiago, você participa bastante de corridas. Inclusive, semana passada, né? No caso, quando esse podcast é lançado há 2 semanas atrás, você foi premiado em algumas corridas. Conta mais pra gente desse mundo automobilístico. Então, continua andando os eventos de Track Day. Não todos, né? Alguns a gente tem que assessorar os clientes, né? A gente faz a questão de telemetria, né? Que é a medição de volta. Ajuda ali na parte de logística também, né? Com as cegonhas, por exemplo, para levar os carros até o autódromo. Ah, que bacana. Então, além de vocês participarem das corridas, né? Tu e o teu sócio, acredito que tem essa pegada. Vocês, como empresa, também auxiliam quem participa das corridas. Justo. É que os clientes, assim, eles acabam jogando a bola para nós, né? Ó, cara, eu quero correr, revisa meu carro, organiza a cegonha, fecha o pacote para mim e eu vou lá correr, né? Então a gente contrata a cegonha, revisa o carro do cara, leva pra pista. Chega na pista, ele tem nossa ajuda lá, o carro tá pronto pra ele andar. Mota a cegonha de novo, volta pra Guaramirim, revisa o carro de novo, entrega na garagem do cara. Olha só. Essa Completo. é bem legal. Muito Isso, bom. Bem isso a gente completo. gosta muito de fazer. A gente gosta legal. muito. Inclusive, a gente tem um evento agora, dia 25, 26, 27 de agosto, que é o MBR, que é até aberto ao público, quem quiser ir lá, na região de Porto Alegre, ele pode ir no Autódromo de Tarumã, que vai ser dessa forma também. E vão, acho que 2 ou 3 cegonhas de carros, né? Que vão descer já de Curitiba, vindo e levando o carro pro pessoal andar lá, né? E que carros que vão na maioria das vezes? Poxa, tenho desde carros, por exemplo, preparados para full corrida, né? Que são os
Celta, Corsa, Gol, que vai correr, né? Celta é preparado pra Celta corrida? é preparado Claro, pra corrida. claro. De Celta não tem nada, né? Mas vai. Eu, por exemplo, eu também tenho um Corsa, né? De pista, né? Uhum. E vai Lamborghini, vai Mustang, vai Corvette, vai de tudo, né? Vai de tudo. Brinquedos para todos os Brinquedos gostos. para todos os gostos. E cada um na sua categoria, né? Uhum. Então, esse evento que você comentou ali, que eu acabei sendo P1 no evento, né? Foi um evento treino para esse próximo evento. Que bacana. Que bacana. do final Mas foi de na agosto. Track Day ou era competição? Foi Track Day. Track Foi Day. Track Day. Melhor tempo. Melhor Foi o tempo. quê? Com a C63? Foi com a C63. Caraca, Sim. tua C63 tem quantos cavalos? A última vez que a gente passou no dinamômetro deu 400 WHP, né? Que é a potência de roda, né? Esse de motor vai dar uns 500, 520 cavalos de motor. Não, quase nada. Meu Deus. Quase nada. Tiago, os nossos ouvintes, eles são muito empreendedores, né? A gente fala bastante sobre isso. E quem é empreendedor, tu mesmo falou, né? O orçamento sempre é limitado. Queria perguntar pra ti, dentro dos carros, né, ali que vocês mais gostam, tanto tu como os comuns ali da Motorbox, né? Que vocês têm, acaba conhecendo mais de carro. Qual que você indicaria para um ouvinte nosso que está querendo comprar um carro custo-benefício, um carro esportivo e um carro família? Imagina aí um orçamento entre 100 a 150 mil nessas 3 categorias. Qual que vocês indicariam que seria custo-benefício, que seria um carro esportivo e um carro para a família, mas que o cliente, né, poderia estar economizando aí? Tá. Ticket de 150 mil. Isso, Tá. 100, 150 mil. Um orçamento base aí. Vamos lá. Depende da loucura do cara. Porque assim, eu vou ter que indicar alguma coisa aqui que ela é mais, vamos dizer assim, pé no chão, né? Pro teu ouvinte, né? Então, hoje 150 mil, eu acredito que eu iria de Golf GTI. É uma compra bem segura, né? Um carro esportivo que não dá muito problema, motor e câmbio bem tranquilo, revisões preventivas em dia. É um carro bem bacana de guiar, assim, tem uma estrutura bem legal. Então, assim, eu acho que para um carro esportivo, para uso diário, é um carro bem legal Bem e legal. com um potencial de preparação bem bacana também, né? Esse entendi. carro a gente consegue ter ganhos, assim, bem expressivos na reprogramação de ECU. Então, o Golf GTI eu escolheria ali na faixa de Ele tem uma 150 mil. montagem bem calibrada, Bem. Volkswagen, né? É. É um carro bom. E é um carro que os entusiastas de Volkswagen, o cara que gosta de um carro esportivo, vai gostar do Golf GTI, né? E ele entra na categoria custo-benefício na família, né? Não entra muito na família. E Na os família benefícios, não assim. muito, mas eu acredito que ele é um carro que seria um carro na faixa ali esportivo, mas que ele também é um carro para te usar no dia a dia. Dá, Dia a pra dia, uma, sim. pra uma família de uma criança, eu acho que consegue conciliar. Uma família de uma criança. Família cachorro. tipo, um cachorro ou uma criança e um casal, o GTI vai atender. Mas vamos para uma né? família e para um cara que trabalha muito, que passa muito tempo dentro do carro, quer mais conforto. Aí nessa casa dos 150 mil. Aí, agora a gente teve uma baixa de carros, né? Até o pessoal da Auto House postou aqui, a Auto House é uma loja aqui de Jaraguá, bem legal. Bem bacana. Por exemplo, acho que na faixa de 150, GLC 250, Mercedes. Um bom carro. Baita de um carro, SUV, Um né? Q3. Uma Q3. Q3 é legal, só que eu Não, ficaria... é bom que o Thiago ele já tá fazendo uma consultoria de pré-compra pra ele aqui no podcast, né? A gente Que aproveita. eu gosto muito de carro. Entusiasta. A Q3 1.4 também é legal, né? A 1.4 eu recomendaria, né? Bacana o carro, mas eu tenho eu gosto muito da mecânica Mercedes por conta de confiabilidade, né? Mas os dois carros são ótimas opções. Tanto a Q3 1.4 como uma, por exemplo, GLC, né? Que é uma classe C da Mercedes. É uma SUV e é um carro de manutenção razoável também, né? Não é um carro Super de manutenção confortável, manutenção barata dentro da categoria dela, e traz né? uma certa economia, Isso, por de estar dentro da... combustível, justo. Então é um carro bem legal, a GLC 250, se não me engano, 250, vai pegar por esse preço aí de 150, 160 mil mais ou menos, né? Show. E a Q3 1.4, ela é até mais tranquila de manter, né? A Q3 1.4, ela leva o powertrain, né? Motor e câmbio, por exemplo, da T-Cross. Então, sabia. ela é uma T-Cross com gravata de Audi. Sim, exatamente. Então é um carro legal também. A gente tava, inclusive, né, conversando sobre, já que o Thiago pegou um pouquinho do podcast pra fazer uma consultoria, eu vou pegar também. Que a gente tá pensando realmente, né, em ter um segundo carro pra ficar mais tranquilo. E tu tava me falando que vocês fazem pacotes bem especiais ali dentro da Motorbox. Das minhas maiores vontades com o Fiat 500
é fazer uma repaginada dele interior e exterior. Isso vocês fariam na Motorbox ou na Pamplona, ou vocês dariam sugestão de indicação? Porque assim, o que eu quero? Fiat 500, a gente tem um 2012, 2013, e ele é preto. Meu sonho é deixar ele rosa, maravilhosamente rosa por dentro e todo preto rosa por fora e preto por dentro. Certo. Esse tipo de consultoria e de auxílio, porque eu sou uma pessoa que não entende nada de carro, então eu teria que dar na mão de alguém que eu confiaria para fazer o pacote fechado. Sim. Isso a gente faz muito na Motorbox, né? A pessoa, tipo, encaminha o carro pra nós. O carro tem, por exemplo, precisa fazer tapeçaria, precisa fazer adesivo ou pintura, precisa, né? A gente tem parceiro pra tudo. E a pessoa larga na nossa mão e a gente destina para os parceiros que nós temos, Porque, né? assim, um dos primeiros pensamentos que vem na minha cabeça quando eu penso em, quero trocar a cor do carro, é a papelada. Porque eu acredito que tem alguma questão de ter que fazer troca de alguma coisa de documento, algo assim. Essa parte, então, fica todas com A vocês. gente faz tudo, a gente entrega tudo pronto, né? Inclusive, em caso de substituição de motor, por exemplo, de carro, você tem que trocar o número do motor no documento. Quando, por exemplo, aconteceu já de precisar trocar o motor de um carro, substituir o motor, a gente entrega pronto já, né? O cliente só vai pegar e andar. Tem um despachante parceiro nosso, faz tudo com nota certinho, né? E troca Muito a bom, substituição de motor. Vocês são muito facilitadores, né? Essa é a ideia. Muito facilitadores. E para um empreendedor que está buscando crescimento, que está buscando montar uma oficina de sucesso, pessoal que está ouvindo a gente, o que tu daria de dica, assim, da tua jornada? Como agora você falou que já fez aquela assessoria, você já tem essa expertise de ensinar, o que você ensinaria, assim, em papo rápido? Vamos lá. Eu acho que dentro de todo negócio, né, de tudo que você vende, você tem nichos, né? Eu acho que o nosso sucesso hoje foi identificar um nicho, né? Então a gente identificou essa necessidade dessas pessoas que às vezes não têm tempo ou não têm conhecimento para poder encaminhar o carro para determinados tipos de serviço, né? Ou a pessoa levava o carro para uma latuaria, por exemplo, que ela achava que era de confiança e não ficava bom. Ela levava para uma estética, não ficava bom. Levava para uma mecânica, não ficava do jeito que ela queria. Então assim, a gente tem parceiros já consolidados dentro do grupo para poder atender tudo isso, né? Tem parceiros consolidados e tem empresas do próprio grupo. Então, se ele precisar de uma importação, eu forneço para ele. Uma manutenção preventiva, eu forneço para ele. Uma preparação, eu forneço. Agora, se precisar, por exemplo, teu carro, eu te recomendaria fazer uma plotagem. Fazer a plotagem no carro. Tem um parceiro para fazer isso para você. Né? Que bacana. Então, vocês não têm todos os serviços, mas vocês têm sempre algum parceiro que é de confiança de vocês, que vocês colocam, Justo. tipo, o nome da Motorbox em jogo, tipo, com a confiança desse cara. Acontece assim, a gente pedir, tu quer levar o carro direto lá ou tu quer que a gente acompanhe? Não, a maioria fala assim, não, você pode me cobrar pelo serviço de assessoria, eu quero que a Motorbox adesive o meu carro, independente se vai ser outra pessoa. Eu quero estacionar o carro aqui e tirar o carro aqui. Se eu tiver que cobrar alguém sobre alguma coisa do adesivo, eu vou cobrar a Motorbox, eu não vou cobrar quem fez. Você se responsabiliza. Isso, e a gente faz muito isso e a gente tem uma carteira já de parceiros que trabalham e que funciona muito bem, né? E o nosso nível de exigência é muito chato. Eu e o Bruno, assim, modéstia à parte, a gente é muito chato com os nossos fornecedores, né? E tem que ser mesmo. E tem que ser. Não vai mudar. E pra finalizar agora, Thiago, a gente já comentou aqui, né, que vocês são desse meio, vocês, inclusive, têm clientes que correm com vocês e tudo mais. Como empreendedor, tu acredita que vocês estarem inseridos nesse meio, que vocês estarem participando de corridas, estarem lá junto com os clientes de vocês e, inclusive, terem sido o cliente que sofreu a dor para ter a ideia da Motorbox, tu acredita que isso foi de suma importância? Tu acredita que isso deu uma melhorada na questão de empreender com a Motorbox? Sim. Eu acredito que, assim, nós estarmos inseridos no automobilismo hoje, né, por mais que seja uma categoria de entrada, que é a categoria de track day, ela nos traz muitos frutos, né? Então, os clientes nos veem nisso, né? E isso traz clientes, sim, e traz muita indicação. Eu acredito que se não fosse isso, talvez a gente também cresceria. Talvez não, cresceríamos. Mas não no nível de crescimento que a gente está tendo hoje, né? Então, hoje isso, além de ser um hobby, de ser muito gostoso a gente viajar, fazer tudo que a gente faz, dar essa assessoria, porque mesmo quando eu não vou correr, eu gosto de ir, né?
Eu gosto de ajudar as pessoas, de poder andar junto, de mudar uma tangência de curva que o cara tá fazendo errado, né? Então isso para nós é muito bom e traz muitos frutos, assim, sabe? Como empreendedor, tu daria essa dica para outras pessoas de estarem junto com o público? Justo, e não precisa ser nisso, né? Às vezes, vou te dar um exemplo, não sei, o Bruno meu sócio gosta muito de fumar charuto, né? Vai lá numa charutaria, troca uma ideia com um, com o outro, captou o cliente, né? Então, vai para um clube de tiro, por exemplo, né? Vai captar um cliente lá também. Tu tem que estar sempre visto, né? Sempre visto. Dessa forma, você vai captar os clientes que você vai atingir o público que você quer, né? O que eu digo sobre esse ponto é, o empreendedor, ele é, no fim do dia, um resolvedor de problemas. O empreendedor, ele está em um ato de resolver o problema sempre do cliente. O problema é comprar um carro certo, o problema é sair com uma manutenção preventiva de confiança, às vezes uma corretiva. E quando você trabalhou com manutenção, redes e tal, era resolver um problema também, precisava de internet, estava ali, não tinha. E é sempre um ato de resolver problemas. E você estar junto com os teus clientes no track day, vendo como acontece, vendo o que estraga nos carros, vendo o que pode ajudar a manutenção preventiva do teu carro, fez com que você entendesse o real problema do seu cliente. Isso. Então você sabe trabalhar na veia. Na época que eu era empreendedor na tecnologia, eu me envolvia muito com os meus clientes, passava muito tempo com eles, o que fazia com que tinha noção real do problema que eu estou resolvendo. Porque muitos empreendedores se afastam um pouco dos seus clientes e acabam não entendendo o real problema que o cliente tem. Ele acaba sempre supondo o problema que o cliente tem. Você não sabe o perfil do cliente. Exato, e vai para várias linhas de raciocínio. Isso para todos os ramos, né? Você tem que entender o perfil do teu cliente, né? E para poder oferecer o produto que vai atender a expectativa dele, né? Exato. Então, Expectativa é a palavra certa. Isso que você falou aí é muito importante em qualquer negócio, né? Em qualquer negócio. E é isso que a gente vem aplicando, vem dando certo e eu acho que vai continuar nessa linha de raciocínio. Até falando do automobilismo, agora, final de dezembro, a gente vai entrar na primeira categoria que a gente chama de bater porta, que vai ser corrida mesmo, né? Carro com carro. Então essa a gente vai entrar no final do ano. Vai ser mais uma etapa, a gente com certeza vai conhecer pessoas novas, vai, né, entender como é que funciona essa parte. Vocês patrocinam também eventos ou não? Hoje a gente patrocina só, os eventos, não patrocina carros, né, que correm, né? Mas a gente tá em busca, na verdade, de patrocínio para nós, né? Pra vocês. Sim, hoje, pra empresa de vocês, porque... muito bom. É isso aí. Não, mas eu entendi. Mas se quiser contar por que vocês estão em busca de patrocínio, até se tiver alguém que quer patrocinar a equipe da Motorbox, a equipe do Thiago. O que acontece? A gente até já fez uma lista de algumas possíveis empresas que possam nos ajudar, né? Porque quando você começa a entrar no meio ali do automobilismo que vai competir, você tem custos bem elevados, né? De desgaste de carro, quebra de motor, batida, enfim, são vários gastos, né? A prova que a gente está entrando lá, eu não sei se o pessoal que está aqui conhece, nas provas de endurance, né? Então é uma prova de 12 horas. Nossa! 12 horas direto, uma prova de resistência, ela é mais de resistência, né? Eu ia falar, resistência tanto do carro quanto do piloto, né? Do piloto, só que não é um piloto só, são 4 pilotos, vai alternando, tu tem que trocar pastilha de freio, reabastecer, trocar pneu, então assim, é uma prova bem legal e ela acontece à noite. Ela começa ali 8 horas da noite, termina 8 horas da manhã. É bem legal a prova. Nossa, é pra pôr a prova mesmo. Equipe, piloto, carro, até porque... Piloto, carro. E aí vocês vão com a equipe da Motorbox. Com a equipe da Motorbox. Que bacana. Nesse esquema aí, qual que é a categoria que vocês estão entrando lá? A gente vai entrar com o Corsa, né? A gente tem um Corsa com motor 2.0. Aí... É um carro que é todo preparado para segurança, né? Tem uma gaiola homologada FIA, tem todos os equipamentos, a gente usa RANs, né? Para poder proteger cervical, capacete homologado, todos os equipamentos normais de uso, né? Para segurança. E a ideia do evento é resistência, né? Então, por exemplo, nesse mesmo carro que vira, por exemplo, sei lá, um 20 na pista, a gente vai ter que virar 25 para poder... fazer com que o conjunto mecânico chegue até o final da corrida, né? Chegue até o final das 12 horas. Então, vai ser um desafio, a gente nunca participou, mas a gente tá bem ansioso aí para poder entrar e... Muito bom. Quem que vai ser o piloto?
Eu vou ser um deles. Que legal, são 4, E o né, como Bruno, tu que é falou. teu sócio, O vai Bruno, também. provavelmente, ele vai cuidar mais da parte de equipe, telemetria, que tudo, né? bacana. Aí a Muito gente bom. tem mais 3 pilotos que são amigos nossos, que vão entrar junto também, pra poder ajudar a gente Que aí nessa legal. jornada. Muito divertido, com E certeza. pra finalizar agora, Thiago, conta pra gente onde a gente encontra a Motorbox, a Pamplona, se vocês atuam em redes sociais, ou se quiser passar o endereço até aqui pro pessoal. Sim, a rede social da Motorbox é Motorbox SC, a Pamplona é @PamplonaBNU, né? No Instagram? No Instagram, tá? Isso. A gente tá localizado, a Motorbox localizado bem próximo ao posto da PRF de Guaramirim, na Marginal, ali na Atanásio Rosa. E pro pessoal aí que é de Blumenau, que conhece a Via Expressa de Blumenau, é bem próximo também a Rua Quadrangular, né? Uma rua bem pequena, uma rua sem saída, então é bem tranquilo de encontrar a gente aí Que também. bacana. Tá? E é Show isso, de bola. E pessoal. se quiser entrar em contato com a importadora de vocês, eu sou uma mecânica, tô querendo importar peças mais difíceis de importar, também tem contato? Também tem. A gente está em desenvolvimento ainda do nosso Instagram, da importadora, mas pode entrar em contato direto com o pessoal da Motorbox, que eles vão encaminhar para o Chamando WhatsApp na da importadora. Motorbox ali, eles Chamando ajudam. na Motorbox, eles ajudam, é. Tem o telefone, Muito o WhatsApp da Motorbox lá também, é bem tranquilo. Tranquilo, a gente deixa também aqui embaixo, a gente sempre coloca as redes sociais dos convidados, a gente coloca também então o contato da Motorbox aí pra quem tiver interesse. Muito bom. E é isso. Recados Quem não... paroquiais do Pode Já. Eu quero Isso fazer uns aí. recados paroquiais do Pode Já aqui. Então, quarta-feira ao meio-dia, sempre os nossos episódios. E também estamos abrindo agora para patrocinadores no podcast Pode Já. Né? São 4 cotas de patrocínio. Quem quer conhecer o patrocínio pode mandar mensagem no nosso direct do Instagram, @podcastpodejá. E também a gente pede que vocês sigam a gente no Instagram, que vocês curtam os nossos vídeos no YouTube e no Spotify e que vocês se inscrevam no nosso canal. Isso aí. E um também dos recados que a gente tem pra vocês é que se vocês quiserem alguma pessoa especial aqui da região, que vocês querem muito conhecer a história ou que vocês têm admiração, deixe nos comentários que fica mais fácil a gente entrar em contato tendo o comentário de vocês e a solicitação de vocês. Com certeza, se vocês quiserem comentar alguma melhoria, alguma reclamação, talvez a gente não responda, talvez a gente... Não, tô brincando, A gente vai sempre tentar responde. a gente sempre vai responder e vai tentar ajudar e melhorar. Isso aqui é um processo de melhoria contínua, pessoal. Então, é isso. Muito obrigado por estarem com a gente aqui hoje, com esse episódio com Thiago Burger, sócio proprietário da Motorbox, ITB e Pamplona. Isso aí, muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade. Fechou. Tchau. Valeu. Vamos lá.